Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipelial com mais um vídeo de A Origem dos Vilões de My Little Pony. E como eu já fiz vídeos dos vilões mais populares, como Chrysalis, Tyrek, Discord e etc., a partir desse ponto vamos começar a falar de alguns vilões um pouco mais esquecidos e subestimados. Como, por exemplo, a personagem que já foi a principal vilã da série, e que também foi considerada uma das vilãs mais perigosas e mais difíceis de derrotar, tanto que a sua derrota ainda gera muita controvérsia entre os fãs. E eu estou falando dela, Starlight Glimmer. Eu fiquei por muito tempo pensando se eu devia ou não fazer um vídeo sobre ela na saga dos vilões, pois ela atuou como vilã por pouquíssimo tempo, tanto que hoje em dia os fãs mal lembram dela como uma vilã. Então esse vídeo pode ficar um pouco mais curto do que os outros que eu fiz essa saga, pois eu irei focar apenas nos episódios em que a Starlight era vilã. Vamos excluir os episódios que ela vira do bem, tá bom? Então vamos começar com mais um episódio da saga da origem dos vilões de My Little Pony. Tudo começa na pacata cidade de Cities Hollow, que é a cidade natal da Starlight Glimmer e do seu melhor amigo Sunburst. Sobre a infância da Starlight não sabemos quase nada. O que sabemos é que ela morava com o pai, não se sabe se tinha alguma figura materna que convivia com eles. O único parente da Starlight que conhecemos é o pai. O que sabemos sobre o seu passado é que o seu melhor amigo era um unicórnio chamado Sunburst. E de acordo com o que a Starlight conta, os dois eram inseparáveis. Porém, o destino inevitável chegou e o Sunburst conseguiu a sua Cutie Mark. E isso fez com que ele abandonasse a Starlight, se afastando dela. E assim ela passou o resto da sua infância sozinha, sem conseguir fazer nenhum amigo. E toda a solidão que ela sentia pela falta do Sunburst fez ela ter uma ideia meio torta. Então ela decidiu criar uma vila, onde todos os pôneis que moravam nela deviam ser iguais. Ninguém era pior ou melhor do que ninguém, era todo mundo igual. Pois, de acordo com o discurso da Starlight, que ela usou para manipular todo mundo daquela vila, Cutie Marks criavam muitas competições. E era por isso que os pôneis brigavam tanto. Então, se ninguém tivesse Cutie Mark, ninguém iria brigar. E uma curiosidade interessante é que enquanto a Starlight estava construindo a vila, ela pediu uma informação para Maud, a irmã da Pinkie Pie, para saber onde seria o melhor lugar para ela guardar as Cutie Marks que ela roubava das pessoas que iam morar na vila. E infelizmente não sabemos por quanto tempo a Starlight esteve sob o controle daquela vila, mas provavelmente deve ter sido muito tempo. Pois como vimos nos episódios O Mapa das Cutie Marks parte 1 e 2, no recém-formado Castelo da Twilight, ficamos sabendo da existência do Mapa das Cutie Marks, que é basicamente um mapa que detecta problemas de amizade por Equestria e chama as Many-Seeks que ele acha que seriam melhores para resolver aquele problema. E o primeiro problema de amizade que elas precisam lidar de todos é na vila da Starlight. E chegando lá, elas sentem uma atmosfera muito estranha. E assim que elas chegam, a Starlight faz uma breve introdução sobre como as coisas funcionavam naquela vila, mas as Many-Seeks não vão embora e continuam na vila até descobrir o que tem de errado nela. E daí elas conhecem um grupo de rebeldes, que contam para elas como a Starlight removia as Cutie Marks dos pôneis que viviam lá, falando que ela usava um tal de bastão da igualdade. E esse cajado da Starlight afirmava pertencer a Middlebrook, e então as Many-Seeks pedem para a Starlight mostrá-las onde ela guardava as Cutie Marks dos moradores. Mas a Starlight, que até agora parecia super tranquila e de boa, finalmente se revela, pois ela havia armado uma emboscada para as Many-Seeks. Era tudo um plano para ela roubar as Cutie Marks delas. E após isso, a Starlight meio que obriga as Many-Seeks a fazerem parte da vila, prendendo elas em uma das casas, onde elas ficaram a noite inteira escutando uma gravação da Starlight falando sobre igualdade. E então as Many-Seeks bolam um plano, onde a Fluttershy teria que fingir que estava interessada em morar na vila, para assim ela poder sair do lugar em que elas estavam presas. E daí ela acaba descobrindo uma coisa chocante sobre a Starlight, que ela era uma baita de uma hipócrita, já que ela pregava esse negócio de igualdade, que todos não devem ter Cutie Mark, mas ela em si nunca abriu mão da sua Cutie Mark. E no dia seguinte, a Starlight dá mais uma chance para as Many-Seeks fazerem parte da cidade dela, já que até então elas estavam recusando. E durante a conversa, a Fluttershy consegue jogar um balde de água na Starlight, que acaba revelando o segredo da sua falsa Cutie Mark. E ela até tenta se justificar, falando que ela precisava da Cutie Mark para tirar as Cutie Marks deles. E com toda razão, os moradores ficam pé da vida com a Starlight. Então ela decide fugir com as Cutie Marks das Many-Seeks. E por causa disso, as Many-Seeks, com a ajuda dos rebeldes, vão atrás da Starlight para conseguir detê-la. E eles conseguem, não recuperando apenas as Cutie Marks das Many-Seeks, mas de todos os moradores.
E no final do episódio, a Starlight some. Não temos notícias dela até o último episódio da 5ª temporada. Mas antes desse episódio, ela já havia aparecido em outros 2 episódios da 5ª temporada. O Fazendo as Pazes, onde ela aparece no mesmo restaurante que a Twilight, e em Como Fica o Discórdia, onde ela aparece bem escondida em um arbusto em Ponyville. Mas voltando lá à Nova Criomark, enquanto a Twilight fazia uma palestra sobre amizade, ela acaba percebendo a presença da Starlight no meio da plateia. Para quando ela chegasse no castelo, ela descobrir que a Starlight estava esperando por ela. Daí ela mostra um pergaminho que ela adquiriu que conseguia fazer ela viajar no tempo, mais especificamente para o dia onde as Many Six ganharam suas Criomarks simultaneamente, graças ao arco-íris supersônico da Rainbow Dash. E a intenção da Starlight era voltar nesse dia e impedir a Rainbow Dash de realizar o arco-íris supersônico, para assim as Many Six não conseguirem suas Criomarks e ela poder se vingar delas. E ela consegue fazer isso. E quando a Twilight e o Spike voltam para o presente, acontece o famoso efeito borboleta, pois ao invés do presente que conhecemos que vimos durante a série, aqui em Equestria vive em um cenário de guerra, pois como a Starlight impediu a Rainbow Dash de realizar o arco-íris supersônico, as Many Six não ganharam as Criomarks, fazendo assim elas nunca se conhecerem. E isso fez com que o Rei Sombra conseguisse dominar Equestria, já que as Many Six não estavam lá para impedi-lo quando ele retornou. E como o Spike estava com o pergaminho guardado, ele e a Twilight conseguem voltar para o exato momento onde a Starlight tentava mudar o passado com a Rainbow Dash. Mas eles fazem isso várias vezes, e eles nunca conseguem impedir a Starlight, criando assim vários futuros extremamente caóticos, onde algum vilão diferente consegue dominar Equestria. Mas eles chegam num ponto onde a Twilight finalmente tenta conversar com a Starlight sobre isso que ela estava fazendo. Mas a Starlight não quer nem saber disso, e impede mais uma vez a Rainbow Dash de realizar a manobra, assim mudando o futuro de novo. Mas dessa vez a Twilight leva a Starlight junto pra ela ver as consequências do que ela estava fazendo, mostrando pra ela uma Equestria toda destruída. E não sabemos exatamente qual vilão pode ter feito isso, mas tá aí. Graças a uma atitude egoísta da Starlight, isso poderia ter acontecido com a Equestria, mas isso não convence a Starlight, fazendo assim ela voltar pro passado mais uma vez. Mas ela os levou para um passado um pouco mais distante, para a infância dela, onde ela conta sobre a história dela com Sunburst e sobre como ela se sentia abandonada. E depois disso ela quer colocar um basta em toda aquela situação e tenta rasgar o pergaminho. E daí acabamos chegando em uma das cenas mais controversas da série, pois a Twilight faz um discurso sobre amizade e sobre como a Starlight poderia se redimir, e a Starlight se convence na hora. E a partir desse episódio, a decisão da Starlight foi definitiva, pois ela passou a ser a pupila da Twilight e realmente se tornou do bem. E essa foi a história de quando a Starlight era uma vilã, e como deu pra perceber, a Starlight era uma das protagonistas mais difíceis de lidar. Tanto que se parar pra pensar, ela foi a única vilã em que a Twilight não conseguiu derrotar. Ela, por livre e espontânea vontade, resolveu se converter para o lado dela. E como deu pra perceber, na época que a Starlight era vilã, ela era extremamente vingativa e manipuladora, e mesquinha também, por ficar guardando rancor por coisas tão pequenas. E outro ponto bem controverso sobre a história de vilania da Starlight é a sua redenção. E os fãs reclamam pelo fato da redenção dela ter sido muito rápida, pois foi só a Twilight fazer um discurso sobre amizade que na hora ela aceitou. E no literal episódio seguinte, ela já tá toda boazinha. E nesse ponto eu tenho que concordar. E outra coisa que me incomoda também é o fato de que os personagens aceitaram numa boa a redenção dela. Eles simplesmente ignoraram todas as coisas más que ela fez no passado, enquanto outros personagens que também eram vilões, mas se tornaram do bem, foram fortemente julgados depois da sua redenção. Mas a Starlight não. Todo mundo passou pano e esqueceu as coisas que ela fez. E não, eu não estou reclamando do fato dela ter se convertido pro bem, até porque eu prefiro 1000 vezes a Starlight boazinha do que a Starlight má, mas eu acho que eles poderiam ter elaborado essa redenção de um jeito melhor. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento aos membros do canal e tchau, até os próximos vídeos!